Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Eu sou Ivan Giacomassi, host do programa, e junto comigo a sempre esplendorosa diva dos podcasts brasileiros. E você com as suas aberturas. Incrível, está animadíssima para o programa de hoje. Josiane Freitas, oi Jô. Olá, Ivan, tudo bem? Olá, Melhor ouvintes. Agora, estando aqui com você. Olá, ouvintes. Bora para mais um episódio e hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito. Eu fiquei bastante interessado quando eu vi a pauta, né? Como estratégias práticas para desenvolver novas habilidades, sair da sua zona de conforto. E quem que vai nos ajudar a trazer clareza sobre esse tema hoje? Quem, Ivan? É a nossa amiga Elisandra Souza. Ela é professora especialista em psicanálise e mestra em educação pela Universidade de São Francisco. Seja muito bem-vinda, Elisandra. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, obrigado aí. Não sei se eu consigo esclarecer. E estou sabendo que ela também é doutoranda. Doutoranda. Sobre um assunto que deixou a gente com vontade, né? Exato. Saibam a todos aqueles que nos... Como é que é? Saiba a todos quantos nos ouvirem. Como eram aqueles discursos antigamente? Saibam tanto... Já vai começar a fazer análise do seu já discurso. Vai falar. Esse daí eu já peguei. Já começa. Ela faz especialização também em análise de discurso. O meu doutorado, o tema do doutorado junta análise do discurso, criminologia e psicanálise. Vai dar um podcast específico. Nos aguardem que nós estamos já vasculhando a agenda da Elisandra. Ela vai vir fazer a defesa dela. Acho que eu vou precisar. Do doutorado. A primeira sustentação de doutorado feita ao vivo num programa de podcast. A gente traz a banca toda aqui. Pode ter advogado do lado de fora, né? Esperando. A gente monta a estrutura que você precisar. Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa? Vamos. Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde. Mas olha só, né? Zona de conforto é um tema bastante em alta. Fala-se muito em zona de conforto, né? E agora, o que é essa tal dessa zona de conforto e por que eu preciso sair dela se tá tão gostoso estar aqui dentro nesse momento? Então, né? A gente costuma dizer que a zona de conforto é aquele lugar mental, comportamental, em que a pessoa está acomodada, onde as coisas estão acontecendo, está tudo funcionando e ela está ali bem, vamos dizer assim, bem. O grande problema é que a gente, enquanto humano, a gente não consegue ficar quieto no canto, né? Pelo menos ficasse ali quietinha, né? Então, a gente nunca está satisfeito, né? Isso é uma coisa que já vem lá desde o Freud, né? A gente nunca está satisfeito. Então, sempre tem uma outra coisa que nos chama atenção e que pede uma outra movimentação. E aí, de repente, pede a saída da zona de conforto. Então, a zona de conforto é esse lugar que está estabilizado, que a gente está adaptado, acomodado, que as coisas estão funcionando, que eu acho que isso que é importante. As coisas estão funcionando, mas a gente, de não repente... é porque tá tudo pegando fogo e eu tô lá calmo, tranquilo, não, aí já não é zona de nada conforto, me afeta né? nesse momento. Não, a pessoa, quando tá tudo pegando fogo e a pessoa tá ali acomodada demais, significa que ela tá em isolamento, ela tá se diferenciando demais da situação. Na zona de conforto, a gente vive aquilo que está acontecendo, mas está tudo caminhando bem. Então, no trabalho, está tudo caminhando bem no trabalho. No casamento, está tudo caminhando bem no casamento. Então, a gente está nessa zona de conforto, está tudo acomodado. Mas o próprio humano se instiga, né, a alguma outra coisa. Que, na verdade... A buscar novos desafios. Novos desafios, E às vezes não é nem a busca exatamente de novos desafios de uma forma consciente, vamos dizer assim. Né? Às vezes o mundo te chama para. Né? Então, como foi durante a pandemia que começaram a ter muitos podcasts, então muita gente teve que sair da zona de conforto, de, sei lá, fazer uma escrita, né? Fazer um jornal escrito, fazer alguma outra coisa. E aí você sai da zona de conforto porque você já está acostumado com aquilo funciona, porque aconteceu alguma coisa no mundo, né? Ou com os outros e que você precisa ter uma movimentação.
E aí, existem algumas pessoas que não saem da zona de conforto. Tem gente que tem muita resistência, porque a zona de conforto é o lugar seguro, é o lugar que a gente já conhece, é o lugar que permite que a gente visualize tudo e não se movimente demais. E a movimentação é sempre um risco, né? Quando a gente vai para uma coisa que é diferente, uma coisa nova, existe o risco de não dar certo. Então, tem muita gente que tem resistência em função desse medo do fracasso, medo de correr risco. Tem gente. E é um problema ficar na zona de conforto? Depende, né? Assim, quem é que está te chamando à movimentação? O que está te chamando à movimentação? Então, muitas vezes, ficar na zona de conforto acaba fazendo com que a pessoa não tenha coisas novas, não tenha os novos desafios, não tenha conquistas. Então, aí é um problema, ficar na zona de conforto, se a gente pensar que a pessoa vai ter aquilo e ok. Então, nisso é um problema. Outra questão é que, muitas vezes, a zona de conforto não faz a pessoa resolver problemas que estão aparecendo. Então, por exemplo, casamento, né? Casamento gera, muitas vezes, alguns problemas e ficar na zona de conforto é, muitas vezes, nem conversar com o seu parceiro, né, sua parceira, sobre o que está acontecendo. Então, isto é um problema, né? Então, assim, ficar na zona de conforto por si só, a gente não pode dizer que é um problema, que pode ser, ok. Mas, se algo está te chamando para se movimentar e você não sai do lugar, então isso é um problema, porque, de repente, vai acarretar outros problemas maiores, né? Seja no trabalho, no casamento ou em qualquer coisa. Que, na verdade, a zona de conforto é o que nós estamos procurando no dia a dia. Sim, sim. Porque a descrição que você passou é a meta das pessoas. Tipo, eu quero chegar num ponto em que as coisas estejam rodando bonitinho, que eu esteja bem, Então, parece que é a nossa meta. E quando eu chego nela, por que eu deveria sair dela? sair da meta? Eu lutei tanto para chegar aqui. A gente até... Muita gente fala, né, assim, na hora que tudo estiver bem, então eu vou fazer tal coisa, né? Então, na hora que tudo estiver bem, então eu vou pensar em fazer um mestrado, um doutorado. E aí, de repente, nunca chega nesse momento bem, né? A gente tem momentos muito rápidos em que as coisas estão bem na nossa vida. Por quê? Porque a vida, ela não para. Né? As coisas estão acontecendo, o mundo está acontecendo, as outras pessoas que estão à nossa volta estão passando por outras situações que, de repente, demandam a nossa movimentação. Então, a gente tem isso de repente, a gente achar que as coisas estão bem e eu falar, mas preciso de alguma coisa? É claro que, quando está tudo bem mesmo, dificilmente a gente vai falar, quero sair da zona de conforto. Não. Né? É só se você quer conquistar alguma outra coisa. Né? Mudança de trabalho, por exemplo, né? Mudança de carreira, que o pessoal gosta de falar, né? Transição de carreira. Por quê? Porque, de repente, você está numa carreira, num tipo de profissão, que está tudo bem, que já não tem mais novos desafios. E a pessoa é movida por aquilo, precisa de alguma coisa. Ela vai querer mudar de carreira. Então, às vezes, essa coisa de que, cheguei aqui, tá tudo bem. Mas esse tudo bem não é não estou satisfeita com esse lugar que eu estou. Ou talvez o próprio ambiente tenha sido desconstruído. Também. Né? Aquele em que eu estava numa zona de conforto, como você disse, eu estava num trabalho legal, numa renda legal, estável, de repente eu fui desligado. Exatamente. De um dia para o outro, a minha zona de conforto ruiu, desapareceu debaixo, o chão saiu debaixo de mim. A gente tem uma idade em que isso é mais movimentado, né? Depois dos 30, 40 anos, a gente chega num momento, mesmo que você esteja bem, que está tudo correndo bem, né? Você tem lá tudo bonitinho, do jeito que manda o figurino, está tudo lindo na sua vida. E aí você, de repente, olha para aquilo e fala, nossa, mas será que eu não quero mais nada? E esse olhar é o que faz esse incômodo interno de fazer com que as pessoas busquem outras coisas. Então, às vezes, tem esse chacoalhão da vida, né? Você foi desligado,
Mas, às vezes, eu já estou ali naquela empresa há 20 anos, já conquistei o cargo que eu podia, tenho um bom salário, mas aí eu me pergunto o que eu quero da vida, né? Para que eu estou aqui? Será que eu não posso mais? Será que não existem outras coisas para eu conquistar? E aquela zona já não me satisfaz Já mais, não me satisfaz não preenche a minha vida. Enquanto ser. E aí eu preciso de uma estratégia para conseguir sair adequadamente dessa zona de... Entrar num estágio de luta de novo. Entrar no estado... exatamente, num estado de luta de novo. Porque eu estava lá deitado na rede, gostoso, maravilha, agora eu preciso reassumir uma postura de combate. Isso, e aí é que a pessoa vai, e muitas vezes vai de um jeito meio desproporcional, fazendo algumas coisas que não são muito legais. Por isso que existem esses profissionais, né, de transição de carreira, por exemplo, que são profissionais importantes para as pessoas, porque vão permitir esse calma, né? Vamos montar uma estratégia interessante, vamos no passo a passo, para você não ruir tudo que você já conquistou. É porque se nós fizermos uma analogia com esse cara que está deitado na rede, você está lá há vários dias deitado, gostoso, maravilha. Se você tentar pular e sair correndo de repente, você vai tropeçar, cair, vai se arrebentar inteiro. Vai dar aquela hora, né? É tipo quando você Vai ter um levanta da infarto. maca e o enfermeiro fala assim, vai devagar porque vai dar tontura, não Vai. sei o quê. Exatamente. Você fala, vou nada, levanta e cai. Exatamente. A gente tem essa tendência também a achar que tudo pode ser mudado muito rapidamente. Né? Não, a hora que precisar, eu estalo o dedo assim imagina, e já né? volto. Não, imagina, quero mudar de carreira. Agora, pronto. Já... Pá, chabum. Meu casamento tá bem. Vou separar para outra... E enquanto sujeitos, a nossa constituição, ela é demorada. Então, para a gente se readaptar, existe um sofrimento porque existe algo que nos afeta. Sempre tem alguma coisa afetando a gente. Então, não dá simplesmente para a gente achar que vai conseguir mudar. Você vai sair de uma zona de conforto e entrar em outra zona de conforto imediatamente. Isso não vai nem existe. molhar o pezinho, né? Só pulo de um barco no outro ali, né? Vou trocar de rede aqui, não vou nem cair no chão, né? Uma falácia, né? Mas a gente tem a tendência a acreditar nisso, né? E que ok também, eu acho bom. Quais são as capacidades ou competências que ficam dormentes quando eu estou numa zona de conforto que eu preciso recuperar? Eu acho que principalmente essa capacidade de buscar algo novo. A questão, inclusive, da criatividade de ser, né? Então, como quando a gente começa a envelhecer e a gente se olha no espelho e fala, nossa, meu cabelo está ficando branco, eu acho que eu engordei um pouquinho, eu queria mudar alguma coisa no meu corpo. Se a gente não tem esse olhar de que é possível transformar alguma coisa em mim, na minha situação, naquilo que eu estou vivendo, se a gente não tem isso, a gente fica muito sem criatividade. Eu acho que esse é um dos pontos principais, assim, da pessoa que está muito na zona de conforto. É como se ela estivesse muito estagnada. Então, nem o processo de criatividade funciona para ela. Na zona de conforto não tem criatividade, né? Você não tem que criar, você só tem que manter as coisas exatamente como estão. Só tem que manter do Fazer jeito igual todos os dias. Isso. O que é bom também, a gente não precisa também achar que tem que mudar tudo. Para algumas pessoas isso traz realmente conforto, né? É zona de conforto, traz conforto, é agradável. E tem pessoas que passam uma vida assim, tranquilas. Sim, eu sempre penso na questão de mudar os móveis de lugar. Muitas vezes, só mudar os móveis de lugar já diz dessa movimentação da zona de conforto. Agora, se você entra numa casa que está há 30 anos com os mesmos móveis, do mesmo jeito, os mesmos enfeites, que movimentação que tem ali? Inclusive, uma movimentação de vida, né? De energia. Então, é seguro, né? A pessoa já... Eu vou contar uma coisa da minha família. O meu avô era cego. E já há muitos anos cego. E ele ficava bravo com a minha avó quando a minha avó mudava os móveis de lugar. Por quê? Porque ele já tinha acostumado daquele jeito. Né? Ele já sabia canelada. Ele já sabia, né, onde entrar, onde sentar. E ele ficava bravo. Mas a minha avó mesmo assim fazia, né? Ela mesmo assim, ela mudava, porque ela queria mudar, né, as coisas de lugar, né? Mudar de sofá.
Então, você faz um movimento na pessoa, você tira a pessoa da zona de conforto. Seja essa zona de conforto que a gente está dizendo da nossa situação mais afetiva, mais subjetiva, de ser quem eu sou, sem querer conquistar mais nada, seja nessa situação do comportamento ou das coisas que a gente tem, dos materiais que a gente tem. Então, ter algum tipo de movimentação é importante para dar esse sentido de vida, né? Existe vida aqui. Tem aquela frase, né? Movimento gera movimento. Exatamente. Senão a gente fica realmente estagnado. E tudo que é muito estagnado dá uma sensação de morte, né? De que não existe vida, de que você parou no tempo. Você não faz mais novas sinapses, né? Não precisa. Estagnado, Não né? precisa fazer novas sinapses. Veja, não preciso mais pensar para além daquilo que já está ali. E eu acho interessante porque nós gravamos agora há pouco um programa com a Camila Sponton, falando em um dos tópicos que ela trouxe foi as trilhas neurais. Ela falando sobre o quanto, assim, você forma essas trilhas e fica cada vez mais condicionado nelas. E se você está num ambiente como esse, as suas trilhas se sedimentam de um jeito Exatamente. Para você sair daquilo vai ser algo cabuloso, né? Exatamente. Porque já tá sedimentado mesmo nessa coisa de que ficou ali rústico, né? De tanto que é do mesmo jeito. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande, inclusive de mudar de caminhos quando vai para o trabalho, por exemplo. Né? Porque tem que ser tanto do mesmo jeito. E isso causa um incômodo interno muito grande. Aversão à mudança. Aversão à mudança, Mudar não é fácil, é sempre um desafio. É sempre né? um desafio. Porque gera muita... energia, né? E gera insegurança, medo, né? Do que vai enfrentar, porque estar na zona de conforto, como a Elisandra trouxe, já é um lugar que você já conhece. Exatamente. Você já sabe o que tem ali, já sabe o que esperar e tudo mais. Ir para algo novo, para um trabalho, para uma cidade nova, uma casa nova, por mais que seja para algo que você acredite que é para melhor, você fala, não, vai ser melhor para mim essa mudança, já é desafiador. Imagine quando quando acontece uma mudança meio que forçada, que você nem gostaria que acontecesse, e aquela mudança, de uma forma ou de outra, acaba acontecendo, porque a gente não controla as coisas. Consome energia mental, né? Consome. Energia mental e física, não é só mental. Física. Sabe que eu tenho alguns pacientes que, por questões de casamento, né? Meu casamento tá ruim. E aí... quando você questiona, né, a possibilidade de uma separação, eu escuto as pessoas dizendo assim, não, vai dar muito trabalho começar tudo de novo. Uhum. Ela se sujeita a uma situação desconfortável, porque o desconforto de mudar é ainda pior do que o desconforto de permanecer. É ainda pior, principalmente porque a gente está num mundo diferente, né? Quem tem aí 10, 15, 20 anos de casamento já está num mundo diferente, assim como quem tem 10, 15, 20 anos no mesmo trabalho, na mesma empresa. Então, isso acaba movimentando a pessoa para uma coisa que ela desconhece. E a gente tem medo do desconhecido, né? E talvez não seja tão ruim o casamento assim. Que ainda é melhor. Ainda é melhor assim, melhor com ele, pior sem ele. Tem uma analogia que eu uso, às vezes alguém comenta que, olha, eu tô no emprego agora, mas não é tão legal, mas eu vou segurar mais um pouco e ver se eu mudo daqui uns 2, 3 anos. E eu digo, olha, cuidado, porque cada ano que você fica nesse emprego é como se fosse uma bola de ferro grudada no seu pé, e a cada ano ela fica 1 quilo mais pesado. Vai chegar um momento em que ela vai estar tão pesada que você não vai mais conseguir sair nem que você queira. Exatamente. Isso é impressionante, né? Se a pessoa tem esse pensamento e já começa a construir alguma coisa para a mudança, então já vai atrás de um profissional, já começa quero montar um negócio próprio. Vou sair da empresa e vou montar um negócio. Já começa a trabalhar nisso, aí é mais fácil. Agora, aquele negócio que a gente estava falando inicialmente. Tem gente que espera tá tudo bem para daí achar que pode mudar alguma coisa. E nunca muda nada. E assim, o que é estar tudo bem, né? Quando é que nossa vida vai estar completamente... Mas já acho que já tem uma certa sabotagem, dizer, eu vou esperar estar tudo bem, porque talvez no fundo ele saiba que nunca vai estar, então eu nunca vou ter que mudar. Tudo bem, exatamente. E a mesma coisa da onda do que você comentou, o emprego não tá legal, o casamento não tá legal, mas ao invés de ter um movimento de se preparar para a saída, dizer, não, mas eu vou esperar mais 6 meses para ver se melhora.
Ah, eu vou esperar mais um ano agora para ver se melhora. É. Não, porque daí você não tá se vendo. Você não, se você disser para você mesmo, eu vou esperar mais 20 anos para ver se melhora, você não vai se permitir. Não. Mas se eu falar de um em um, né? Então eu falo, espera mais um ano, espera. E a hora que você vê, passou os 20 anos e não melhorou, né? Só que aí você fala, agora não dá mais. Então aí vai ficando cada vez mais difícil você tomar certas atitudes, né? Porque realmente, assim, ao longo do tempo, e inclusive ao longo do nosso tempo, né? Cronologicamente dizendo, quanto mais velho a gente tá, mais difícil fica para a gente sair de determinada posição. Não só pela acomodação, mas porque o mundo também vai mudando demais. E às vezes, para eu tomar uma atitude para me separar, sair do trabalho, construir alguma coisa nova, mudar de cidade, vai exigir de mim algo que está para além das minhas possibilidades, né? Justamente porque é um trabalho muito grande e exige novas adaptações. Então, se eu já estou muito adaptada a uma forma de vida, né, como é que eu vou me adaptar a outra forma de vida? Então, tecnicamente, é mais fácil para uma pessoa mais jovem. Quando eu digo tecnicamente, no sentido biológico, psíquico, tecnicamente, é mais fácil para uma pessoa mais jovem, um indivíduo mais jovem sair de uma zona de conforto do que um indivíduo mais velho? Com toda certeza. A não ser que o indivíduo mais velho tenha tido uma perda muito grande, né? Tenha passado por alguma questão assim que já chacoalhou demais, né? Então, assim, já mexeu, ele já foi retirado da zona de conforto. Aí ele pode mudar e ir atrás de alguma outra coisa. Agora, em geral, quem faz essa movimentação é o pessoal um pouco mais novo, né? Enquanto a Elisângela estava falando aqui, eu quando morava com a minha avó, né? Quando eu era mais jovem, saudosa. A cada faxina que eu fazia na casa, eu queria mudar os móveis de lugar. Ou seja, toda semana. Toda semana que eu ia limpar a casa ali com ela, eu queria mudar os móveis de lugar. E ela super aceitava, já com mais de 80 anos, mas aí na casa dela ainda, né? Mas ela super aceitava. Hoje, eu tava pensando na minha casa, né? Quando que eu mudo os móveis de lugar e é lógico, ainda mudo, né? Mas não mais com o ritmo que eu mudava. Olha que interessante. Lá. Eu tava aqui pensando, né? Eu ainda mudo, mas não mais no ritmo que eu mudava antes, né? Então, quer dizer, em alguns momentos estou na zona de conforto. Daqui uns 20, 30 anos eu posso esperar até a casa estável, finalmente. Atingiremos a zona de conforto. Eu acho que a gente já atingiu uma certa zona de conforto, né? Ainda tem uma coisinha ou outra ali que acaba mudando e tal, mas a gente acaba atingindo. Fora que quando é mais novo, a gente tem uma coisa tem algo a mais no mundo. Né? A gente tem parece que na veia, né? Eu preciso ir atrás de tudo que existe no mundo. Por isso que a gente faz intercâmbio quando é novo, né? Agora, você com filha pequena, dificilmente você vai sair com um mês fora, com a mochila a gente quer conforto, né? Assim, vou viajar. Não vou mais ficar em qualquer lugar. Não vou mais para um acampamento onde não tem nenhum banheiro direito. Então, assim, eu acho que quando a gente é mais novo, a gente também tem esse impulso dessas coisas novas. Fora isso, é a questão da responsabilidade. Então, quanto maior a sua responsabilidade dentro de uma determinada situação, mais difícil fica para você sair da zona de conforto, né? Seja por questões pessoais, seja por questões de trabalho. Então, se você tem muita responsabilidade, dificilmente você vai fazer alguma movimentação que exija de você uma outra adaptação. Já tá tudo bem. Quer dizer, olha, eu tô aqui no meu trabalho, ainda tenho meus filhos para pagar a faculdade. Para que eu vou mudar? Não é? Então, a gente fica ali. O que eu não acho de todo ruim, né? Porque é uma zona de conforto, mas, de repente, é uma zona que naquele momento é necessária, né? Para a pessoa também não ficar destrambelhada. Porque você movimentar demais, mexer demais, vai causar um impacto na sua vida, em você enquanto sujeito, mas na vida dos outros também. Eu estava aqui pensando exatamente sobre isso também, né? A gente fala sobre sair da zona de conforto, tem que sair, mas o quanto sair ou ficar
pode ser saudável ou danoso. Né? Por exemplo, tem famílias, né, que mudam de casa, né? Mudou aqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, muda de casa de novo. De novo, muda para outra cidade, muda para lá e muda para cá. Né? O quanto essas mudanças podem ser saudáveis no processo de adaptabilidade, de buscar algo novo, desse movimento e tudo mais, e o quanto pode ser prejudicial no sentido de não trazer uma estabilidade, uma segurança, né? Pensando num contexto já familiar, né? Assim, porque quando você está com um indivíduo já desenvolvido, vamos pensar um jovem de 20, 25 anos, ele tem esse movimento aí é com ele, né? Mas se você está pensando numa estrutura familiar, o quanto isso pode ser saudável ou não, esse processo de mudanças constantes? Eu acho que você diz bem, né? Assim, a questão da segurança também para os outros, porque quando a gente muda demais, existe uma sensação de que o mundo vai ficando sem chão. E a gente precisa disso. Eu sempre dou o exemplo da pandemia. Quando veio a pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer. Isso gerou um desconforto, um incômodo, uma afetação no sentido negativo, se não em todos nós, na maioria de nós. Né? Por quê? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Agora, se você vive uma vida em que você não sabe, ou você oferece isso para as pessoas da tua família, que você não sabe o que vai acontecer, isso gera uma insegurança no quesito de estabilidade de ser. Né? Por isso, tanta gente na pandemia com depressão, com crise de ansiedade, porque o seu sentido de ser fica muito desconstruído. Né? E a gente precisa ter esse sentido de ser quem sou eu, como eu sou. Essa coisa que parece muito, muito boba, mas não é. Porque é isso que me dá chão, que me faz pisar no chão e entender que, olha, eu sou um sujeito, eu tenho a minha vida, posso mudar alguma coisa, mas também não precisa ser tão drástico. Isso é bom para a pessoa, porque senão a pessoa fica descompensada, a pessoa começa a fazer coisas que são muito fora daquilo que é dela, né? Ou acaba sofrendo essas patologias aí que a gente tem visto demais. Então, assim, existe essa movimentação, principalmente dentro de família. A briga do casal, que um fala, vou embora, o outro, não vou embora, eu vou embora. E a pessoa fica muito insegura. Então, você oferecer segurança é muito importante para o conjunto e para o si mesmo. Então, acho que pensar nesse quesito da segurança ou da insegurança é bastante importante, sim. Para não achar que a gente tem que sair da zona de conforto o tempo inteiro. Uhum. Né? É equivocado isso. Né? Tem que ser movimentado o tempo inteiro? Não, às vezes não. Né? Às vezes, o que é ruim é se você fica estagnado na vida e pior, quando você pensa em alguma coisa que você quer. Né? Quero muito ter um negócio próprio, mas não saio daqui. Né? Sofro demais nesse relacionamento, mas não saio daqui. Então, aí existe um problema. E quais são as técnicas, estratégias, se é que a gente pode... Acho que de técnica não tem muito. A gente Quais são os 7 passos? Os 7 passos, para sair da zona de conforto. Todo mundo tem uma receitinha de volta, 3 passos. A psicanálise, ela é triste nesse sentido, porque a gente não consegue oferecer, né, muito os passos, checklist, né? Mas eu acredito assim, que a gente primeiro precisa pensar o que eu quero. Né? Isso daqui não tá bom para mim. Mas então o que eu quero? Acho que ter claro então o seu objetivo, a sua meta. Muitas vezes eu falo que é melhor a gente escrever, né? O que eu tenho que fazer? E isso vai mexer comigo somente? Vai mexer com quem mais? Né? Se eu resolver agora... Quando eu fui fazer doutorado na Argentina, eu esperei até os meus filhos ficarem quase adultos, né? Porque aí eles não iam necessitar tanto de mim. Né? Então, assim, como é que uma mudança pode afetar o outro? Então, eu acho que ter um pensamento mais claro, ter as metas mais claras, ter essa questão do passo a passo, o que eu preciso fazer primeiro, o que eu vou fazer depois, ter essa consciência do quanto afeta, né? Entender que fracassos vão acontecer,
De repente não vai dar certo, né? E a gente precisa aprender a aceitar o fracasso, precisa aprender a entender das próprias limitações e das limitações que a situação oferece. Então, eu acho que quando a gente tem isso bem planejado, na medida do possível, eu acho que a gente consegue ter transformações sem ter afetações negativas. Fantástico. Se eu estou hoje numa zona, quem está nos ouvindo aí, está numa zona de conforto e já ficou preocupado, falou, poxa, a vida estava tão legal que agora descobri que a qualquer momento a minha vida pode ruir. Mas como estar preparado para o caso da necessidade? Assim, como estar na zona de conforto, mas se manter atleticamente disposto para, se precisar sair dando uma corrida, conseguir. Se alguém sair com você da zona de conforto... Ou se alguém te arranca de lá... Se alguém sair com você da zona de conforto... Como sair no soco com essa pessoa? Eu acho que nunca se adapte inteiramente à situação. Né? Tenha sempre esse pé atrás, não é para ficar desconfiado de tudo, de todo mundo, né? Mas ter esse pé atrás, né? Um outro momento em que acontece isso é na morte de alguém, né? Morte não avisa, às vezes avisa, né? Mas assim, não avisa. Então, o que a gente faz? Então, nunca estar totalmente adaptado. Se você sente que você está muito adaptado, quer dizer, nada vai me movimentar, então começa a pensar que alguma coisa pode... Seja como foi com a pandemia, né? Quer dizer, uma coisa no mundo, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida enquanto eu. Né? Eu posso ter, de repente, o diagnóstico de uma patologia grave. Eu posso pensar em criar, então, pequenos desconfortos na minha vida, intencionalmente, do tipo, olha, eu tô numa zona muito legal, mas eu vou me matricular naquele curso que eu achava que não... Interessante. Só para criar uma injeção de saco ali, um pouco de tensão. Né? Interessante, porque uma das coisas que não sei se a outra doutora que falou, né, sobre a questão neural, se falou isso, porque assim, quando a gente lida com idosos, por exemplo, sempre oferece para esse idoso alguma coisa muito diferente daquilo que ele faz, para movimentar outras áreas do cérebro. Então, assim, você nunca dançou, então vai dançar, vai fazer aula de dança. Crie pequenos desconfortos na sua vida perfeita. Crie pequenos desconfortos. Eu gostei dessa oração, né? Eu gostei disso, porque é bem isso mesmo, né? A gente não é só pensar, mas a gente se colocar em determinadas situações que realmente vai gerar um desconforto. Todas as minhas modas que você fala que eu invento uma por mês. Agora nós sabemos que elas têm uma razão técnica para isso. Lógico. Tem até um meme disso do WhatsApp que o pessoal gira um áudio de um cara falando o nome, não sei se é Ribamar o nome do cara na brincadeira, mas ele fala, olha, eu sei que você está em depressão, mas olha, sua vida é muito perfeita, cara. Eu tô dando um raio-x aqui, você não tem uma dívida, você não tem um financiamento, você não tem esposa, você não tem filho. Você é feliz demais, cara. Arruma um problema pra sua vida. Arruma uma mulher com 3 filhos. Para ver se você começa a dar certo. Porque não... E é bem isso, na verdade. Crie desconfortos pra não te deixar, tipo, ficar meio alerta ali, né? Não entrar pra você naquela... não sofrer o baque, né? Na hora que a surpresa vem. Ou também para não ficar... como se anestesiado na hora que a surpresa vir, né? Aquele curso de paraquedismo, viu? Como tinha razão aí. Só para contextualizar, né, que eu falei da moda, eu todo mês o Ivan falar qual é a moda do mês, mas não era, né? Agora passou a ser consciente. Você descobriu que é consciente. Sim. Agora passou a ser depois que você me chamou a atenção para isso. Todo mês você inventa uma moda nova, ele fala, né? Então aí todo mês e aí eu tava aqui, continuo pensando, né? Não mudo os móveis da casa mais, mas eu invento uma moda nova porque necessito. É uma novidade. É de um curso que ela entrou, ou ela é uma pós em neurociência, ou é porque agora ela encontrou uma marca de detergente lá que é socialmente responsável, que os caras. É uns negócios. E agora logo vou fazer artes, depois vou fazer aula de agora vai fazer aquarela, né? Mas sempre a gente tem que ter aquela questão, né? O que será que realmente está desconfortável em mim? Em mim, sobre mim, comigo, né? Às vezes o que faz a gente se movimentar muito externamente, na realidade é um reflexo daquilo que internamente não está bem acomodado. Eu tenho uma necessidade de novidade.
Eu tenho uma necessidade do novo. Gosto do novo, né? E, na verdade, não dá para viver de novo o tempo inteiro, né? Então, para satisfazer essa necessidade de novidade, eu busco as novidades que dá para satisfazer, né? E é incrível como tem novidade, né? Sempre tem coisa. Pra mulher, então, é uma maravilha, né? Como a gente consegue inventar, né? E aí a gente está falando todo esse processo que você falou do desenvolvimento, né? Tem alguma coisa dentro da gente, enfim, né? Acontecendo e tudo mais. Então, quer queira ou quer não, é um processo de desenvolvimento pessoal, né? Como definir metas que sejam realistas e mensuráveis para ajudar neste processo? Você até disse assim, eu preciso, é importante que você tenha clareza do que você quer, dos seus objetivos, defina alguns passos, olhe para você. Eu também tenho uma questão que eu falo às vezes assim, olhe de verdade para você, porque se você ficar olhando para os lados, pode ser que você ache que você quer alguma coisa e na verdade você não quer bem aquilo, né? Então olhe de verdade para você. Então vamos pensar que eu olhei para mim, identifiquei quais são os meus passos e tudo mais. Como é que eu defino metas realistas e mensuráveis de que eu realmente estou indo para o lugar, saindo dessa zona de conforto e não me enganando? A gente tem que perceber se aquilo que eu acho que, como você diz bem, né? Eu acho que eu quero, se aquilo é possível na minha vida, né? Como, eu quero aquele sapato, mas não tem meu número, né? Quantas vezes a gente passa por isso? Um horror. Isso deixa a gente muito desconfortável. Então, eu acho que a gente precisa saber se cabe. Como eu disse, existem profissionais que ajudam quando a pessoa está num estado muito ruim, né? Que não consegue definir nada. Mas eu acho que é possível a pessoa fazer a sua listinha. Sabe aquela listinha que a gente faz no início do ano? Ou no final do ano, né? Das metas para o ano seguinte. Esse é um ponto interessante para a gente ver o que a gente está conquistando ou não. Aí, pela teoria da psicanálise, quando a gente fala de inconsciente, né? Isso que movimenta a gente, né? Que é o inconsciente. E que a gente não percebe que está movimentando a gente. A gente não percebe o que é do inconsciente. Na realidade, já vai dando a resposta pra gente. Se eu acho que eu quero muito alguma coisa, quero muito, mas tudo que eu faço me sabota, como você diz, me leva para um sentido contrário, então ali já é um alerta, que de repente eu não quero aquilo. Né? De repente não é isso que é para mim. Eu acho que eu quero. Eu acho que eu quero. Às vezes por questões de amizade, por questões do trabalho, dos colegas de trabalho. Então, eu acho que é importante a pessoa conseguir ter isso mais claro. E acho que de uma das formas que a gente tem para ver realmente, né, se a meta é realista, é você escrever isso e depois retomar. Então, você escreve e depois você olha. Né? Quer dizer, eu quero... Hoje em dia a gente tem um problema muito grande dentro da psicanálise, que é de cursos de psicanálise de 1 ano, 6 meses. E eu sempre falo assim, que eu não vou conseguir ler a obra do Freud em 1 ano. Não é possível. É humanamente impossível eu ler e entender. Eu posso até ler se eu ficar leitura dinâmica e não me ater às coisas. Então, ninguém vai se formar. Então, se você quer isso e você está comprando essa ideia, você já está sendo enganado por você mesmo. Né? Não só pelo outro. Então, eu acho que a gente, por isso que colocar no papel é importante, para você ver se realmente aquilo é possível, dentro daquele tempo que você se propõe, né? Ou do tempo em que está existindo. Quero passar 1 ano na França. O que eu preciso? Primeiro, de dinheiro. Eu tenho? Não tenho. Então, quero comprar o carro X, né? Quero mudar de emprego. Então, assim, são coisas que a gente pode querer muito, né? Mas quando a gente coloca no papel e começa a colocar o passo a passo, a gente vai vendo se ela é realista ou não. Né? Porque o que eu preciso? Né? Eu preciso para comprar o carro que eu quero, eu preciso de 150 mil. Opa, mas eu ganho 5. Quantos meses eu preciso trabalhar para ter... É uma questão de você colocar no papel, né? E ir no passo a passo e vendo a possibilidade disso acontecer. Né? Então, não é uma coisa tão difícil se a gente tiver calma para fazer. Eu acho que o problema maior é que a nossa ansiedade não permite que a gente faça isso e, pior, faz a gente fantasiar demais.
né? Achar que é possível mesmo. Ah, não, mas eu tenho a possibilidade de ganhar, sei lá o quê, né? Mas você não acha que o que a gente vive nas redes sociais influencia nessa fantasia? Muito, muito, né? Acreditar que existe esse mundo lindo e maravilhoso, né? Tudo perfeito. E como me blindar disso, desse mundo perfeito das redes sociais? Aí tem que ser realista no dolorido, né? Porque muitos cursos sendo vendidos do tipo venha trabalhar com isso que você vai ganhar muito dinheiro, você só vai trabalhar 10 horas por semana. De novo, é a mesma coisa de quem leva golpe, né? É porque você está buscando uma certa facilidade. Gostei, é a mesma coisa que quem leva golpe. Porque assim, quando você... golpe legalizado. É um golpe legalizado, porque você leva golpe porque você cai, né, no golpe porque você tem interesse em alguma coisa. E esse interesse te faz ficar cego a respeito dos perigos, né? Então, assim, alguém que vem vender o bilhetinho da loteria contemplado, mas fala para mim assim, mas eu preciso de 5 mil. Eu caio nisso porque eu quero o bilhetinho contemplado sem fazer muito esforço. Né? Então, do mesmo jeito, quem quer ganhar dinheiro sem fazer muito esforço. Né? Que hoje se vende muito a questão das grandes conquistas com o mínimo esforço, que é o dinheiro fácil. É o dinheiro fácil. Então, ainda o caso do curso de um ano que você falou, ainda é um curso de um ano, não deixa de ser uma simplificação da trajetória real. Mas você quer ver, eu me dar coceira, eu falo pra Jo, ver o cara na piscina com o notebook falando, olha, eu vou te ensinar 2 horas por dia aqui, você faz isso e vai ganhar 10 mil reais. Quem faz day trade, né? Que daí pra baixo. Quanta gente perdendo dinheiro nisso, meu Deus Vendendo do céu. Porque o pessoal quer o dinheiro fácil. Ele quer trabalhar 2 horas por dia e ganhar 50 mil reais por mês. Mas aí cai naquilo que a gente estava falando inicialmente de todo mundo busca a zona de conforto. Ninguém quer ter trabalho. É claro que não, né? Você quer ganhar dinheiro na beira da piscina. Eu também gostaria, né? Na beira da piscina, ou depois viajando, indo pra praia, né? E depois viajando pra montanha, né? Também quero ganhar dinheiro. Não seria uma má ideia. Não seria uma má ideia, né? Adoraria, né? Se alguém tiver a fórmula, manda, né? Mas uma fórmula real, né? Porque a gente tem essa tendência a não se esforçar demais, a não ter trabalho. A gente não quer ter trabalho. A mesma coisa da zona de conforto. Você não sai da zona de conforto porque você não quer ter trabalho. Então, o trabalho, ele custa energeticamente, custa psiquicamente, custa emocionalmente. Né? Então, a gente não quer sair da onde a gente está com trabalho. Trabalho não digo só de trabalhar, mas no sentido de se movimentar para conquistar alguma coisa. Então, tudo que aparece de uma forma muito fácil, e as redes sociais vêm com... E em alguns casos, né, grandes influenciadores que vêm mostrando que saíram de uma situação muito Jornada do herói. Jornada do herói, né? O clássico. E aí a pessoa, de repente, está comprando um avião, está comprando uma mansão, não sei lá quantos milhões. Porque ele aprendeu um segredo que eles não querem que você saiba, mas que eu vou desbloquear na terceira aula do meu curso. Na terceira aula, então. Só que daí só ele que continua, né? É porque ele não ensinou ainda. Ou porque o aluno não aprendeu, né? Não, se você não, é porque você não seguiu a minha rotina. Se você tivesse seguido a minha receita, você teria ganhado. Sabe que o Freud, quando ele monta, né? Ele forja, né, aquilo que a gente chama de aparelho psíquico, que ele fala da pulsão, ele fala assim que nossa tendência no aparelho psíquico, que não existe materialmente, né? É um método virtual, né, de entendimento do psiquismo. Ele fala que a nossa tendência é sempre ficar sem energia nenhuma. É a tendência ao nirvana, é a tendência ao nada. Então, a gente tem uma pulsão de vida que faz com que a gente busque, que a gente elabore, que a gente pense, que o organismo funcione, mas a gente tem uma pulsão de morte que é o que vai fazer a gente ficar sem tensão, sem energia. Então, a nossa tendência é nada. A nossa tendência é a morte?
Né? E aí isso, Não só filosoficamente, objetivamente, a nossa tendência é a morte. Eu digo assim, que quanto mais nada a gente faz, mais nada a gente quer fazer. Não sei se vocês já se pegaram nessa situação. Mas a zona de conforto me transforma num morto-vivo? É quase, né? Acho que em alguns casos talvez seja, né? Porque fica nessa tendência a nada. Mas é uma tendência humana, a gente pode dizer até biologicamente, né? É uma tendência a parar tudo. Né? Então, tudo que dá trabalho, e trabalho nesse sentido de movimentação energética, a gente quer fugir. Né? Então, se para eu ganhar dinheiro eu preciso investir demais, gastar muita energia... Trabalhar 16 horas por dia. Trabalhar 16 horas por 30 pensar. anos. Gente, pensar dá trabalho. Sim. Por isso que a gente não pensa e a gente recebe as coisas prontas da internet e acredita. Não parece às vezes que o pessoal foge até mais do pensar do que do esforço físico? Com toda certeza. É fato isso, não é só uma percepção minha. Porque eu acho que pensar é mais difícil do que um esforço difícil. Nós fugimos mais desse esforço do que do próprio esforço porque pensar é braçal. muito difícil. Primeiro que a gente vive um momento em que a gente tem tanta informação que a gente não consegue não pensar, primeiro. Né? Então, a todo momento, a gente está com o celular, a gente está com o computador. Não consegue não pensar. A gente não consegue não pensar. Então, já existe um trabalho. Né? Então, os neurônios já estão ali. Né? Agora, quando a gente precisa pensar de uma forma mais reflexiva na minha vida, no que está acontecendo, na situação... É um trabalho extra. Então, além de eu receber todas as informações, eu preciso transformar todas Colocar elas em caixinhas adequadas. Caixinhas, em fila, em associação, seja lá em como for que eu vou fazer. Né? Então, para transformar isso num conhecimento, para transformar isso em criatividade. Né? Então, dá trabalho. Por isso que é mais fácil a gente ir correr. Tanto é que as pessoas falam, vou correr para não pensar. Né? Ou vou correr para pensar melhor. Né? Porque você fica longe da quantidade de informações e tenta colocar as coisas em linha, em caixinha, né? Em gavetas, mas numa ordem em que para você fica melhor essa ordem estabelecida aí no seu psiquismo. Então, realmente, a gente foge de pensar. Como é que eu faço isso? Eu recebo a informação pronta, acredito naquilo, não penso, não faço associação, não transformo em conhecimento e respondo imediatamente. É assim que a gente faz para não pensar. Recebe de bate-pronto, né? Recebi e devolveu. Sabe que eu fiquei esses dias extasiado. Eu comentei com a Josiane, eu estava na fila de uma loja de roupas. Enfim, na minha frente tinha um rapaz bem mais jovem do que eu e ele estava com o celular. Eu estava com algumas sacolas aqui. Então, como ele pegou e fez assim, eu não consegui não prestar... É uma idiota essa minha afirmação. Eu teria conseguido se quisesse, mas o fato é que eu quis... eu quis olhar para ele. Quis olhar e olhei. Ele tava já que ele abriu, eu quis olhar e olhei. Ele era foi sem querer, querendo. Ele era menor que eu, pôs aqui no ombro. Eu tava na minha cara, falei, eu vou ver o que esse jovem vai... E, assim, porque eu não sou muito afeto de rede social, nada, na verdade. Ele estava numa velocidade ali, rodando stories. E aí, basicamente, o dedão dele fazia 2 movimentos. Ou rodava, que era para pular o próximo, ou batia 2 vezes, que para dar o tutum, tchum, tutum, tutum, tchum, 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 tutum, tchum, tchum. Parecia que ele estava jogando um videogame, na verdade. E não dava para acompanhar. Um story já é curto por definição, mas ele ficava assim, era 3 segundos por imagem, e ele tava curtindo uma coisa que eu nem sei se ele sabia o que ele tava curtindo, mas ele curtia e pulava, e curtia, pulava, curtia. Eu tentei ver se identificava um padrão. De repente ele ficou mecânico, né? Pula, curte, pula, curte, pula. O racional, né? Já tava querendo identificar um padrão. Eu tentei, não encontrei. Era totalmente aleatório, ou o padrão dele era muito longo, não deu tempo de eu pegar na fila o padrão inteiro. Negócio absurdo. Eu falei, gente, imagina o cérebro. O que ele está processando? Se é que está processando alguma coisa ali? A gente pode dizer que não está processando, mas a informação, de alguma forma, está entrando. Está, né? Então, assim, se a gente pensar pela psicanálise, acho que a neurociência vai explicar de outra forma, mas pela psicanálise, isso é que a gente fala que é uma introjeção inconsciente. Aquilo só está entrando, né, no seu psiquismo.
Introjeção inconsciente. É, uma introjeção, assim, que você tá vindo. Por exemplo, a gente Isso tá aqui cria marcas no cérebro. Isso, você cria marcas Tá no cérebro. Então, a marcando. gente tá aqui conversando, você não consegue prestar atenção em todas as outras coisas que estão por aí, né? A gente tenta prestar atenção naquilo que a pessoa está falando, até para você conseguir conversar. Então, num caso desse, a pessoa tá movimentando, ela não está processando nesse sentido de uma elaboração de pensamento, de conhecimento, porque isso demanda tempo e trabalho, mas isso está sendo introjetado. Isso sendo introjetado, aí você falou bem, marcas no psiquismo. De alguma forma, isso vai ter um efeito posteriormente. Que, na verdade, é o que a gente faz aqui. Isso. Que a gente faz o quê? O combinado é 2 assiste, 2 brinca e 2 assiste. Por quê? Porque a gente sabe que estar ouvindo vai estar entrando de alguma forma. Vai. E que isso, ao longo do tempo, por um período ali, vai ter as marcas que vai... Sabe que os meus filhos, quando eu dava aula, eles eram pequenos, eu dou aula ainda, né? Mas agora já são adultos. Os meus filhos iam comigo muitas vezes, assim, né? 7, 8, 9 anos iam comigo. E aí eu tô dando aula, no dia seguinte, ou quando a gente ia para casa, eles faziam perguntas sobre que parece que não está prestando atenção, que está fazendo lição, está pintando, parece que não está prestando atenção, mas o que está lá que foi introjetado retorna. E pode retornar como pensamento, pode retornar como uma ideia, pode retornar como uma sensação, mas retorna. Então, quando a gente tem essa quantidade, por isso que eu falei que a quantidade de informação faz com que a gente fique pensando, sem pensar. Né? A informação só está chegando ali. Mas depois isso vai fazer algum tipo de efeito. Se um bom efeito, pelo que a gente está vendo, não faz bons efeitos. Por quê? Porque como são informações muito quebradas, sem a elaboração, sem o trabalho, né, do processamento, do pensar realmente, as pessoas não sabem direito o que falam. Aliás, a gente vê hoje numa juventude que quase não existe palavras para se dizer, né? Então, é complicado quando fica muito nessa... E isso, voltando para o assunto, também é zona de conforto. Eu ficar ali, no celular, durante 2, 3, 4, 5 horas, porque é o que a gente escuta as pessoas falando, aliás, até mais do que isso, é estar numa zona de conforto. Por quê? Porque eu não preciso pensar. Então, não é só uma movimentação, a saída da zona de conforto, de mudança de vida, né? Mas eu estou ali só olhando, a minha vida não tá mudando, eu não estou precisando pensar, só estou olhando os vídeos, né, que aparecem. Aí eu fiquei pensando como fazer análise de discurso dessa juventude que quase que Nossa, não... é terrível. Que quase não escreve. VC, PFV, VLA. Então, esses emojis, né? Como que se faz análise de discurso de emoji? Então, não, mas sabe que existe, né, o estudo disso também, né? Mas o problema é que a juventude de hoje pouco comunica, né? Tem dificuldade mesmo em comunicar. Então, se usasse ainda o emoji, mas conseguisse comunicar alguma coisa, ok, né? Mas o problema é que meio que você tem que adivinhar, né? Eu para os meus pacientes adolescentes, eu gosto de trabalhar com música, por exemplo, né? Pedir para trazer música, porque a música tem a palavra, né? E a gente transforma. Mas fica difícil. Bom, a gente vê pelas músicas, né? Assim, música que é monossilábica. E com, às vezes, colocações que não são construtivas, né? Então, exatamente, essa questão do pensar usando a palavra novamente. Construtivo para ser leve. Para ser leve. Então, mas é exatamente isso. Quer dizer, quanto mais rápido e imediato, menos eu penso, menos eu preciso elaborar, né? Então, claro que pega. A música pegou. Pegou porque é fácil, né? Porque um requisito para pegar, tem que ser extremamente simples e repetitiva, né? Então assim, como é que se cantava o amor em 1960, 70 e agora como é que... Quer dizer, não se canta o amor agora, né? Mas assim... se declama o amor em então, música, né? Mas aí a gente vai percebendo como e aí é toda uma questão também de tecnologia, mas também acho que é outro podcast. Mas eu tô chegando à conclusão que, de fato, ou, né...
tudo nos leva à zona de conforto. Porque ficar muitas horas nas redes sociais, zona de Acabamos conforto. de descobrir que a rede social é uma zona de conforto. Sim. Quer dizer, algo a ser quebrado também. Sim, sim. Sim, sim. Por isso que vicia. Por isso que vicia. Eu fiz muitas sinapses aqui nesse programa. Peguei vários insights aí de coisas para... Lisandra, me diz... que a zona de... Uma frase forte para mim, que a zona de conforto é quase que um caminho de morte. Assim, você está entrando num processo de Parada, né? parada. Isso aí é de se pensar. E de fato, né? Porque daí você deixa... O exercício da sobrevivência, fisiologicamente falando, é a atividade, é o combate, é a luta, é a conquista. Quando você para, você vai virando um pé de alface ali no negócio, Exatamente. tomando sol todo dia. Que tá... Ou seja, não pare. Não pare. Pode, Já dizia Raul Seixas. Pode ir devagar, pode ir a passos lentos, até melhor que vá em passos lentos, porque você consegue observar melhor a jornada e o caminho por qual você percorre. Mas não pare. Tem a música do Raul, não pare na pista, é muito cedo para você se acostumar. Exatamente. Não desista, se você para, o carro pode te pegar. Bibi, fonfon. Bibi, mamãe, papai, irmão. A gente poderia fazer um podcast com análise de discurso e músicas que trazem discursos interessantes. Interessante. Já pode marcar o próximo pauta aí. Show. Anota essa ideia pra você não esquecer. Tomarei nota enquanto você chama as nossas Elisa, eu queria que você trouxesse uma mensagem aí que você pudesse deixar para os nossos ouvintes. Eu acho que ele falou melhor do que eu falaria, né? Mas de forma alguma. Mas a questão é não se acomodar demais, né? Não se acomode demais. Não ache que a vida já está pronta, finalizada, fechada, né? Já tenho tudo. Mas é passo a passo, né? Ao invés de correr na pista, a gente pode caminhar na pista, pode andar de bicicleta na pista, né? Não precisa tomar 300 de quilometragem aí para correr e achar que vai alcançar o que você quer muito rapidamente. Mas eu acho que é isso que é importante, a gente não se acomodar, perceber as transformações do mundo, porque é impossível, né, a gente não perceber, a não ser que você esteja num estado de mortífero, né, que você não percebe. Mas ir realmente no passo a passo, porque a gente pode ficar realmente nesse sentido de não preciso de mais nada, minha vida já está boa, ou o contrário, né, preciso transformar tudo imediatamente agora e também isso não vai acontecer. Então, acho que o passo a passo é mais importante. Os extremos não são... Nunca, né? Nunca são. Né? A gente tem que tentar ficar ali no meio, né? Ou não transformar nada, ou querer transformar tudo de uma vez é sempre ruim. Excelente. E como é que os nossos ouvintes te encontram? Você faz atendimento online? Como é que eu faço atendimento online. Depois da pandemia, a maior parte dos nossos atendimentos ficaram online, facilitando, inclusive, a nossa zona de conforto, que é não sair de casa. Olha só. Né? De muitos pacientes. Eu prefiro fazer em casa, né? Mas eu atendo muita gente fora de São Paulo, né? Então, não teria nem como fazer presencial. Mas eu acho que o meu Instagram é o mais fácil, @Elisandra_Souza_. Deixaremos os links aqui E na o meu descrição. site, www.elisandrasouza.com.br, que lá também tem várias informações, tem artigos, tem várias coisas lá. Perfeito. Curta, compartilhe esse programa com muitas pessoas que possam se beneficiar. Se inscreva aqui no canal. Nos sigam, então, nas redes sociais, mentes.em.foco no Instagram e podcast Mentes em Foco no YouTube. Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café. Muito obrigada, viu, pelo bate-papo. Foi muito agradável. Muito obrigado, Ivan. E até o próximo episódio. Foi um Muito prazer. obrigada, viu? Valeu, galera. Até o próximo. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.